Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei, aqui Thiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católico de Verdade. O grandioso bispo Athanasius Schneider, lá de Cazaquistão, ele que é um dos grandes bispos que nós temos na igreja, sem medo de falar a verdade que outros têm, ele não tem medo de falar a verdade, dizer as verdades. Ele concedeu uma entrevista ao site LifeSite News sobre o perigoso sínodo da sinodalidade, no qual ele diz que o sínodo serve venenos espirituais aos fiéis, alertando sobre a promoção de conceitos e um estilo de governança que é contrário a toda a história da igreja. O bispo Athanasius Schneider alertou que as tendências atuais na igreja católica, especialmente o sínodo da sinodalidade, são perigosas para a fé católica e são venenos espirituais. Falando ao site, recentemente em Roma, o bispo auxiliar de Astana, no Cazaquistão, discutiu a conversão ecológica e o ecumenismo, mas também os perigos apresentados pelo sínodo. E ele alertou como o atual sínodo da sinodalidade é uma ferramenta usada para diluir cada vez mais a clareza da fé católica, como estamos observando agora, driblando cada vez mais confusão doutrinária na vida da igreja. É um grande abuso da instituição no sínodo, que a igreja por 2000 anos entendeu. O Vaticano destacou como o sínodo plurianual sobre a sinodalidade trata de escutar até o ponto de escutar não católicos ou católicos faltosos. Mas o bispo observou que um sínodo devidamente ordenado tem prerrogativas claras. O sínodo é um instrumento do magistério, mas seu primeiro objetivo é esclarecer a doutrina sem ambiguidade e sem dúvida. A segunda tarefa de um sínodo deveria ser rejeitar todos os erros da época, mas Schneider alertou que as ações atuais dos sínodos estão permitindo venenos espirituais se espalhem. Um verdadeiro sínodo também deve preocupar com questões disciplinares para dar um remédio contra os abusos, observou ele. Em vez disso, descrevia o sínodo como semelhante a um parlamento de maneira mundana, algo que é contrário a toda a história da igreja e a todo o método de Deus. É mundano, nem mesmo cristão. É assim. Não querendo questionar, mas os relatórios sinodais apontam para tudo que o Dom Athanasius falou. Cristo não disse, vá e ouça todas as pessoas. Expandindo isso, Dom Schneider apontou a peculiaridade de focar a Igreja Católica em ouvir em vez de ensinar. Toda a humanidade deve ouvir a voz de Cristo, não uns aos outros, afirmou. Ouvir uns aos outros em vez de Cristo é contra a revelação. Então, Cristo não disse a todos os apóstolos, vá e ouça todo o povo, mas vá, ensine e instrua naquilo que eu ensinei. Esta é a mensagem da igreja. Não se apresentar, não fazer sessões parlamentares e ouvir pessoas, mas anunciar a verdade com clareza e caridade, claro. Tal missão de proclamar a fé católica é um dever dos bispos, juntamente com o Papa, observou. Também é uma expressão de amor para aqueles que não conhecem a clareza da fé. Referindo-se ao conceito do sínodo de unir-se para ouvir, Schneider sugeriu que tal ação é uma diluição da fé católica e uma irresponsabilidade, e um gesto até mesmo de não caridade da parte do Papa e dos bispos. Isso porque as pessoas precisam de clareza
precisam de estrutura, afirmou, destacando o exemplo de práticas generalizadas de pessoas do mesmo sexo, adultério e numerosos pecados morais. Schneider também sugeriu que os prelados que falham em seu dever de alertar contra tais pecados estão, na verdade, pecando. Quando o Papa e os bispos não instruem com maior clareza possível no respeito e na caridade, eles estão pecando. Tais sínodos são contra a missão fundamental, a missão divina, que Deus deu ao Papa e aos bispos, e também pecam contra o mandamento da caridade para com o próximo. Faça da Eucaristia o centro da sua vida. Apesar de advertir sobre os perigos representados pelas muitas correntes do pensamento moderno na Igreja Católica, o bispo Schneider ofereceu o encorajamento aos católicos sobre como perseverar na fé. Estude a fé católica, afirmou. Estude bem os velhos catecismos, onde está a fé imutável. Ele mencionou alguns textos pós-conciliares, como Humanae Vitae, Veritatis Splendor, mas destacou principalmente que os católicos atendem aos ensinamentos e documentos pré-conciliares devido à sua clareza. O bispo auxiliar também exortou os católicos a fazer da Santa Eucaristia o centro de sua vida. Ele encorajou a receber a Sagrada Comunhão com grande reverência, ajoelhado na língua, para evitar qualquer perigo de profanação ou minimização da reverência. Além disso, Schneider, um defensor vocal da liturgia tradicional da Igreja, afirmou que buscar a missa tradicional é um gesto de amor para os vizinhos e um ato de fidelidade à Santa Madre Igreja. Sejam adoradores da Eucaristia, amantes da Eucaristia e também da missa tradicional, que é a missa dos santos, disse ele. Promover isso, procurar isto, tornar isso conhecido aos nossos vizinhos e aos jovens. Este é um gesto de amor para com aqueles e de fidelidade à Santa Madre Igreja. Ou seja, eu acho que diante de tudo que Dom Athanásio Schneider falou, eu não preciso comentar e não preciso tecer a minha opinião. Eu acho que foi muito claro a sua entrevista e dá para a gente entender muito bem o que o modernismo tem feito e como é assim, a missa tradicional está sendo colocada em xeque e os abusos, ninguém fala nada. Rezemos muito pela Santa Igreja, rezemos muito pelos nossos bispos e pelo Papa. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. Um beijo grande dentro do seu coração.